paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha nesta manhã pela rádio do Caro FM, pelo site da rádio, você que nos acompanha pelo Facebook, a nossa alegria de mais um bom dia. Nós celebramos esta semana o cerco de Jericó, por isso, pela manhã, nós estaremos celebrando a Santa Missa. E queremos desde já avisar para vocês que meio-dia nós teremos a Hora da Graça e você é convidado também a participar por meio do Facebook e também será transmitido pela rádio do Caro FM e pelo site da rádio. Então, participe do Cerco de Jericó. Também você é convidado, podendo vir para as missas do cerco à noite às 19 horas. Então, hoje, o dia todo de oração, a noite foi toda de oração com as sentinelas e agora nós vamos celebrando a Santa Missa para iniciarmos este dia de batalha. Então, queridos irmãos, nós vamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com muito carinho, com muita humildade, vamos pedir perdão pelos nossos pecados contra os nossos irmãos e, consequentemente, contra o nosso Deus. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos ao Senhor com o cântico do Glória. Glória
Ó Deus, força dos que em vós esperam, que fizestes brilhar na vossa igreja o bispo, ó Deus, que para salvar a todos dispusestes que o vosso Filho morresse na cruz, a nós que conhecemos na terra este mistério, dai-nos colher no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Ó pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Édom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu: faz uma serpente de bronze e coloca-o como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Das obras do Senhor, o meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, o meu povo, a minha lei. Ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Quando os feria, eles então o procuravam. Convertiam-se, correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão do seu furor. Das obras do Senhor.
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha pela Rádio Educar FM, pelo site da rádio e pelo Facebook do nosso santuário, nós vamos ouvir do salmista o que ele vai nos dizer, mas que apenas eles honravam o Senhor com os lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Assim, eles infiéis rompiam a aliança com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós somos chamados, primeiro, à fidelidade com o nosso Deus, perceber as obras criadas por Ele e perceber que tudo foi feito por Ele e que o ser humano, por mais que ele venha construir algo tão grandioso, ele não consegue construir algo do nada. Somente Deus tem a capacidade de do nada construir alguma coisa. O ser humano, por mais capaz que seja, é preciso que ele tenha a matéria-prima feita pelas mãos de Deus, para que depois essa matéria feita pelas mãos do Senhor, o homem possa trabalhá-la, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus constituiu todo o mundo e disse que o homem devia submeter a terra. Todas as coisas seriam submetidas ao homem, justamente essa liberdade do homem poder especular todo o conhecimento humano, mas percebendo que diante da complexidade das coisas, diante desse plexo de coisas que existe, deve-se perceber que a mão de Deus está presente. E nós percebemos que o homem ele vai tirando Deus e vai se achando Deus. Ele vai sempre voltando ao pecado do princípio das coisas. Desobedecendo a Deus, quebra a aliança com Deus, consequentemente o homem sofre. Assim aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Eles quebraram a aliança com Deus na medida que foram infiéis, na medida que não deram ouvidos ao Senhor e não perseveraram. E nós vamos percebendo, queridos irmãos, que depois do Senhor libertar o seu povo do Egito, e o Senhor vai alimentando durante todo o tempo, nós vamos observar que o povo de Deus, o povo que o Senhor escolheu para libertá-lo da opressão do faraó, dos egípcios, agora o povo começa a murmurar. E é tão infeliz o povo que eles começam a achar o alimento dado por Deus nojento. Começam a murmurar contra o Senhor, reclamar do Senhor, já estão insatisfeitos. É assim a nossa humanidade. Nós somos insatisfeitos porque nós tiramos Deus da nossa mente e do nosso coração e começamos a desprezar o Senhor. E nesse desprezar o Senhor, nós mergulhamos em problemas gravíssimos.
E podemos até dizer que naquele tempo, quando foi erguida a serpente no deserto, ali deve ter acontecido uma epidemia. E essa epidemia começou a matar as pessoas, porque os insetos vinham e de forma tão rápida e veloz, as pessoas morriam. E assim o Senhor ouve a voz do povo por meio do seu servo Moisés e pede que erga uma serpente no deserto. E esta serpente, queridos irmãos, será o grande sinal do poder de Deus. Ao mesmo tempo vai ser prefigurado ali a serpente erguida sobre a haste, vai sim prefigurar como o Cristo que virá, como o próprio Evangelho nos aponta. E assim, queridos irmãos, esse sinal de Deus está sobre esta serpente. E aqui nós observamos alguns detalhes da leitura, que a serpente, ela é algo maldito pela palavra, né? Por conta do pecado que entrou no mundo, a serpente agora tem que rastejar sobre o seu próprio ventre, como diz a palavra no Gênesis. Só que agora nós vamos perceber que a serpente agora ela vai ser um sinal de Deus, sinal de salvação da vida do povo. Então nós começamos a entender, queridos irmãos, que Deus, Ele é Deus de todas as coisas e Ele pode muito bem fazer aquilo que o convém, com aquilo que Ele sabe que deve manifestar, porque Ele é Deus de todas as coisas. E a serpente, ela é amaldiçoada, e agora ela vai rastejar pelo chão, comer pó. Só que no mistério da libertação do povo de Deus, é a serpente que será para a salvação. Mas essa serpente, ela não é a serpente da maldição, mas agora é a serpente da bênção. E agora nós vamos ver também mais um detalhe, a questão da imagem erguida. Né? Nós temos muito mau costume de interpretar a palavra de Deus de forma errônea, e nós dizemos que adorar a imagem é pecado, nós começamos a chamar de idólatras, e nós não sabemos muitas vezes nem o que é adorar. E aqui nós vamos entendendo que o mistério de Deus não está no fato de ter a imagem, mas está no fato da negação de Deus. Se a serpente era um inseto maldito, um animal maldito, agora a serpente vai ser ou será um sinal da salvação do povo, da libertação do mal que apavora o povo de Deus. Assim, queridos irmãos, nós entendemos que a imagem em si, ela não é uma imagem de idolatria, mesmo sendo de uma serpente, na medida que nós conhecemos a presença de Deus, o poder de Deus. Nós invertemos as coisas, ou seja, o nosso interior tem que se voltar para as coisas e perceber o milagre de Deus, o dom que Deus deu para construir, a inteligência do homem para criar imagens, a inteligência do homem para construir grandes coisas. Se em tudo isso nós percebermos Deus, nós não seremos idólatras, nem mesmo do dinheiro que você tem, do dinheiro que nós possuímos, porque sabemos que foi pelo suor do nosso rosto, pela força que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu, para conseguirmos o nosso dinheiro, o nosso alimento. Se em tudo nós demos graças a Deus, conhecermos a Deus, em nada nós somos idólatras. Agora, se no mínimo nós negamos a Deus, nós somos idólatras porque fazemos alguma coisa ou algo ou alguém como ídolos, e assim nós começamos a buscar a nossa condenação. Mas nós percebemos que hoje, na exaltação da Santa Cruz, o Cristo é o grande sinal. É o Cristo que será erguido como a serpente no deserto, colocado sobre o madeiro, a serpente é colocada, e ali está a salvação do povo. E agora o Cristo pendurado sobre o madeiro, colocado sobre a haste da cruz. Agora o Cristo é a salvação do mundo, o Cristo é aquele que vem para salvar, para curar as feridas, para curar todos. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós percebemos que a cruz
antes do santo, antes do Deus ser crucificado, a cruz era sinal de maldição, era trevas, era o sinal mais humilhante para o pecador. Não existia naquele tempo uma morte mais severa, mais humilhante do que a morte de cruz. E assim os malfeitores eram colocados de forma pública e sobre a cruz era morto, quebrava-se os pés, e no alto da cruz se tinha toda a maldade que foi feita com Jesus. Mas, queridos irmãos, para que a profecia se cumprisse, na cruz do Senhor existiu o diferencial. É que na morte do Senhor, para se cumprir a profecia dos profetas do Antigo Testamento, o Senhor não seria quebrado um só dos seus ossos. Um outro mistério é o sangue e a água que se derrama para fecundar a terra. E na cruz, na morte do Senhor, se revela o Filho de Deus, o Filho amado, aquele do batismo, onde o Senhor Deus vai dizer: eis o meu Filho amado, em que pus nele toda a minha afeição. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus também vai dizer para cada um de nós que a cruz é poder de Deus, a cruz é força divina. E aqueles que se perdem e abandonam a cruz, aqueles que se perdem e aborrecem a cruz do Senhor. E São Paulo vai dizer que ele não quer que a cruz de Cristo seja desvirtuada, ele não quer que as pessoas esqueçam da cruz do Senhor, porque foi justamente pela cruz que no passado era maldição, com o Cristo que morre na cruz, agora é poder de Deus, é força divina, e que nós não podemos deixar que essa cruz saia da nossa frente, porque sabemos que o demônio tem ódio dessa cruz, o demônio tem ódio deste sinal da cruz, porque foi tomado, foi tirado, foi arrancado da mão do demônio, esta cruz que era trevas, que era maldição, e ali eles faziam com que os seus discípulos e os seus seguidores fossem mortos na cruz para a condenação. Mas agora, queridos irmãos, o diabo perde a batalha, porque a morte não é mais o fim, a morte não é a condenação, mas a morte agora é um caminho para a salvação. E Jesus vai dizer que ninguém subiu ao céu senão aquele que veio ao mundo, enviado pelo Pai. Como pode, no mistério de ir aos céus, se o Senhor ainda não tinha subido ao céu? Isso nos revela que o Senhor já estava desde o princípio, porque o Espírito pairava sobre a terra e o Espírito está em Deus Pai e no Filho, e o Espírito procede do Pai e procede do Filho, ou seja, Deus, Jesus Cristo, o Filho, já estava desde o princípio de todas as coisas. Assim, queridos irmãos, olharmos para a cruz do Senhor é perceber o milagre dos céus que se levanta para nós, sinal da salvação. E quando nós negamos a cruz de Cristo, nós estamos negando parte na palavra do Senhor, porque a cruz de Deus é poder de Deus, é força divina. A cruz é sinal, é luz, é salvação, porque por esta cruz nós conhecemos o Jesus Salvador. Nós conhecemos o milagre da cruz, e assim, queridos irmãos, por esta cruz, nós somos chamados a carregar a cruz, a nossa cruz. E assim nós somos cruzes, porque a cruz de carne foi pendurada na cruz do madeiro, e na cruz se revela a nossa cruz, e se revela que nós, com braços abertos, somos cruz de Jesus. Ou somos cruzes para Jesus, porque nós começamos a colocar pesos, fardos, mas o Senhor, Ele suporta, Ele vai sempre nos perdoando pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e vai sempre dizendo para nós que nós devemos carregar a nossa cruz, e que Ele vai nos ajudando. Queridos irmãos, para seguir Jesus,
nós devemos observar que cruz é paixão, cruz é sofrimento, cruz é dor, cruz é humilhação, mas cruz é ressurreição, cruz é salvação. Não deixemos a nossa cruz, perseveremos mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na humilhação, carreguemos a nossa cruz e peçamos ao Senhor que Ele venha aliviar o peso quando a cruz estiver pesada demais, porque o Senhor, Ele nos aponta na palavra de Deus um samaritano que foi forçado a ajudar Jesus, e Jesus se faz aquele samaritano por amor, para nos aliviar o peso da nossa cruz. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos unamos à palavra de Deus, façamos com que a nossa cruz seja luz, seja salvação, e possamos deixar que o Espírito Santo possa brilhar em cada um de nós como cruz na humanidade. Que a palavra de Deus nos ajude a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, façamos as nossas preces e digamos: salvai-nos, Senhor, pela vossa compaixão. Salvai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelos cristãos de toda parte, para que valorizem a cruz redentora de Cristo, expressão de seu extremo amor por toda a humanidade, rezemos. Salvai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelas autoridades do país, para que, mediante ações concretas, aliviem a cruz da desigualdade que pesa sobre a população, rezemos. Salvai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelos que carregam a cruz da doença, do desemprego e da fome, para que alimentem sua esperança no amor de Cristo e nele encontre força para superar seus sofrimentos, rezemos. Salvai-nos, Senhor, por vossa compaixão. Por todos nós, para que o crucifixo seja em nosso dia a dia recordação viva do amor de Deus e nos ajude a amá-lo de todo o coração, rezemos. Por vossa compaixão. Ó Deus de bondade e de misericórdia, por Jesus Cristo, vosso Filho, pelo teu Espírito Santo, acolhe as preces da tua igreja, tu que vives e reina para sempre. Amém. Minha voz
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Purifique-nos de todas as faltas, ó Deus, este santo sacrifício que oferecido no altar da cruz, tirou o pecado do mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pusestes no leito da cruz a salvação da humanidade, para que a vida ressurgisse de onde a morte viera. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da cruz, fosse vencido. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana, nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Manuel de Oliveira e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
querida irmã, você possa fazer o silêncio do teu coração. Vai apresentando ao Senhor a tua cruz. Cruz é paixão, cruz é sofrimento. Portanto, o teu sofrimento é a tua paixão, é a tua cruz. Que você possa oferecer ao Senhor o teu sofrimento. Vai dizendo: Senhor, assim como sofrestes com tua cruz, tua paixão, eu quero configurar o meu sofrimento, a minha paixão, ao teu sofrimento, Senhor, a tua paixão. A tua paixão me leva à salvação. A minha paixão me leva à salvação, Senhor. Por isso eu te peço a graça da perseverança, porque o meu sofrimento é bem semelhante ao teu sofrimento. A minha paixão é bem semelhante à tua paixão. Mas eu preciso, Senhor, com a tua força perseverar, assim como perseveraste na dor, assim como perseveraste no sofrimento, Senhor. Dá-me a graça de ser perseverante, para que eu possa carregar a minha cruz sereno, firme e forte, esperando em ti, Jesus. Assim como esperastes no Pai, nós esperamos em ti. Misericordioso Senhor, a tua manifestação de amor no alto da cruz nos deu a graça da salvação e da santidade. Fazei, Senhor, que nós tenhamos a tua cruz como sinal do teu amor por nós, a tua cruz como caminho a seguir. Senhor, ajudai-nos a sermos perseverantes, a estarmos sempre aos pés da tua cruz, como Maria Santíssima. Ela que estando aos pés da cruz, ela sofreu a sua paixão e a sua dor. Ela sofreu o seu vazio interior ao perceber a morte, Senhor Jesus, de tua presença na vida dela. Mas a preenchestes com o teu amor. Preenche-nos, Senhor, com o teu amor. Assim como preenchestes o coração e a alma de Nossa Senhora. Preenche-nos com esse amor infinito, Senhor, que do alto da cruz nos destes para a nossa salvação. Senhor Jesus, queremos nos unir ao teu amor e o amor da Virgem Maria. Queremos seguir firmes, fortes, pela fé, vencendo os desafios que o mundo nos impõe. Obrigado, Senhor, pelo teu amor revelado na cruz. Obrigado, Senhor, porque pela tua cruz nós somos remidos, somos salvos. Obrigado, Senhor, por teu amor infinito, por tua obediência ao Pai. Obrigado porque no alto da cruz nos destes Maria como nossa mãe. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. E queremos ouvir, viver segundo a intercessão da Virgem Maria, e que nós possamos, como a Igreja nos ensinou, rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, alimentados em vossa santa ceia, nós vos pedimos, leveis a glória da ressurreição, os que salvastes pela árvore da cruz que nos trouxe a vida, vós que viveis e reinais para sempre. Amém.
Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós celebramos nesta manhã do cerco de Jericó mais uma Santa Missa. E hoje esta semana nós estaremos em comunhão com todos que nos acompanham pela rádio do Caro FM e pelo site da rádio. Você, ouvinte da rádio do Caro FM, nosso bom dia, nosso paz e bem. Lembre-se que tua cruz é o teu sofrimento é a tua paixão. Assim como a cruz do Senhor levou à ressurreição, a nossa cruz nos leva à ressurreição. Assim como o Senhor sofreu as suas humilhações, seu sofrimento na sua paixão, assim você sofre a sua paixão que te conduz à tua cruz a chegar à ressurreição. Portanto, você que nos acompanha também pelo Facebook, lembremos que a cruz de Cristo é poder de Deus, é força divina. E aqueles que se perdem aborrecem a linguagem da cruz. Portanto, a todos vocês, rezemos pelo cerco de Jericó, para que Deus possa manifestar o seu milagre aqui no nosso santuário, na Vila São Francisco, Paulo Jacinto, Quebrangulo, você que nos acompanha de vários lugares, né, além mar, né, pessoas além das fronteiras do nosso país, também especulam ao nosso momento do cerco de Jericó, para que eles possam sentir mais a presença de Deus, eles que têm sede de Deus. Então nós temos pessoas que nos acompanham em Portugal, né, que eles possam também receber o milagre de Deus por meio do nosso Facebook, né, do santuário, e que cada um de nós possamos também nos colocar diante de Deus sobre aqueles de outras nações, que está sempre conosco, pessoas de outros estados, de outros países, que estão, na medida do possível, irão acompanhar. Então que nós possamos rezar por cada um deles, e que o cerco de Jericó seja para nós conversão, seja uma mudança de vida, e que Deus possa sempre nos ajudar, nos dando também a nossa cura e a nossa libertação. Então fica assim, todos os dias pela manhã, às 7 horas da manhã, no cerco de Jericó, nós temos a missa. Ao meio-dia, todos os dias, essa semana, nós temos a hora da graça. Então você é convidado também a participar conosco por meio da rádio Educar FM, pelo site da rádio, será transmitido a hora da graça, também pelo nosso Facebook, ou seja, o Facebook do nosso santuário, tá bom? E à noite nós temos a missa do cerco, às 19 horas. Então você pode fazer presente do santuário, vem conosco, vem para o santuário, vem rezar conosco, e você nos acompanha, quem não pode vir, então você nos acompanha pelos meios de comunicação, você nos acompanha, no caso à noite, somente pelo Facebook, tá bom? Bom, então vamos receber a bênção. Nós também temos aqui, você que vem ao santuário, nós temos uma caixinha aqui na frente, para que você possa nos ajudar, né, que essa é uma oferta para o cerco de Jericó, né, é independente das ofertas que você põe no depósito na hora da missa, essa é exclusivamente para os gastos do santuário. Então nós pedimos a colaboração e ajuda de vocês para esse fim, tá bom? Então vamos receber a bênção. Tem algum recado, alguma coisa, irmã? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de O nós. Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, São Francisco, Santa Clara de Assis, Santa Cecília, São Félix, São Padre Pio, desça sobre todos vós o poder da cruz de Cristo, e o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vem com Josué.